sou a Carla, sou criadora de ovelhas, crio ovelhas aqui nessa propriedade há mais de 20 anos, sou zootecnista e veterinária e minha paixão é viver isso que eu vivo aqui, esse dia a dia, lidar com os animais, entender o que acontece com eles, saber ter uma qualidade de animais saudáveis, que deem retorno, que deem uma boa produção. Então, essa casinha aqui foi a casa onde eu morei assim que eu vim para cá, para a propriedade. Eu era criança e eu sempre dizia para os meus pais que eu ia, quando ficasse adulta, eu ia morar aqui na propriedade. Mas eles nunca deram muita atenção para mim, acharam que era balela, que era coisa de criança. E aí, quando chegou a época de fazer zootecnia, eu reafirmei isso, eu vou me formar e vou mudar para a propriedade. Mas eles também não acreditaram quando eu falei isso. E aí, quando terminou a zootecnia, eu terminei em dezembro, fevereiro foi minha formatura, e aí, ali por março, eu virei para meus pais e falei, ó, tô indo. Tá indo para onde? Eu tô indo para a fazenda. Eu falei, mas você vai morar onde? Nessa casinha aqui. E quando eu vim para cá, eu não tinha telefone, era tudo, não tinha internet, era tudo longe, então se eu precisasse falar com alguém, eu tinha que ir até a cidade, ligar para meus pais, conversar com eles, ou tudo que eu precisasse resolver, eu tinha que fazer por conta própria. Então foi um desafio grande, foi uma grande lição de vida para mim, porque eu saí do conforto da casa, com tudo que meus pais proporcionavam para mim, mas eu tinha me proposto a fazer isso desde criança e eu não podia voltar atrás. Ela era um antigo escritório que tinha aqui na propriedade, então o que que é? É um cômodo que virou meu quarto, cozinha aqui, essa varandinha que eu tinha de cobertura para chegar aqui no banheiro. Então, imagina, dia de frio, que eu tinha que sair aqui à noite para chegar para vir ao banheiro, então a gente sofria muito nesse dia a dia, né? Era uma lida de dificuldades aqui. Mas aqui eu fiquei por quase um ano, dentro dessa realidade, desse cômodo, onde aqui era o meu quarto, meu escritório, minha cozinha, minha área e meu banheiro. Hoje está aqui até essa balança que a gente usou por muito tempo para fazer pesagem dos nossos animais. É uma balança para pesar sacaria, que a gente improvisou para pesar os animais, e hoje ela ficou aqui guardada de recordação junto com essa casinha onde eu morei por muito tempo. Bom, eu conheci a Carla nos anos 90 já. Conheci a Carla em função da atividade do leite, que eu tinha numa outra propriedade, lá 98, 97, nessa faixa. Depois a gente acabou se envolvendo e nós estamos casados desde 2001. Ela resolveu que ela seria boa no que faz, junto com, no caso, nesse caso específico do ovino, já foi assim com o gado leiteiro, já foi assim com os cavalos, já, enfim. A Carla, ela fecha um compromisso na cabeça, ela estabelece uma meta e o diferencial é esse, eu vou até o final, eu vou descobrir tudo que eu possa. Eu acredito numa ovinocultura forte, numa ovinocultura de resultado, que te dê um retorno, que te dê satisfação e que te dê uma produção de qualidade e retorno na sua criação. E eu acho que quando a gente aprende a fazer da forma certa, quando a gente tem uma orientação de quem vive isso no dia a dia, quando a gente junto trabalha numa melhora da criação, a gente consegue chegar mais longe. E eu acredito que unindo nossas forças, a gente pode ser mais forte. Um vai dando suporte para o outro e a gente consegue progredir na criação. Quero mostrar um negócio para vocês aqui. Só não repara a bagunça porque tá tudo amontoado aqui. Aqui tem mudança do meu pai, da minha tia, da minha casa, tudo para a gente reorganizar. Mas eu queria que vocês vissem aqui, ó, as premiações que a gente acumulou ao longo dos anos que a gente criou os nossos animais, os nossos ovinos e levou para exposições. Então isso aqui mostra o tempo que a gente tem de criação, o tanto que a gente está envolvido, o tanto que a gente se empenhou em ter qualidade dos nossos animais, em ter uma boa produção e em viver a criação. É um trabalho de um dia a dia que a gente veio construindo
de um manejo certo que a gente veio fazendo nos nossos animais e que resultou em todos esses prêmios aqui que a gente conquistou. Aqui a gente tem da Expo Engá, exposição de Toledo, exposição de Londrina. Tem esse especial aqui da Arco, que é a Expo Inter, maior feira da América Latina. Tem esse aqui, no Paraná, onde a gente fez Cabanha de Ouro na raça Santa Inês, aqui no Paraná. Então, são resultados que a gente conseguiu com a nossa criação, com o nosso bom cuidado com os animais. Bom, essas rosetas, a gente chama de rosetas, essas premiações aqui de cima, essas fitas. Essas rosetas a gente consegue quando a gente ganha categoria e quando a gente faz campeonato. Então, no julgamento funciona assim, a gente tem as categorias dos animais, os primeiros colocados eles vão disputar os campeonatos, e os campeões de campeonatos vão disputar o grande campeonato, que é o melhor da raça naquele julgamento. Então, essas rosetas que a gente tem aqui, elas mostram os animais que foram campeões em categorias, campeões em campeonatos, e os troféus que a gente tem aqui mostram os animais que foram campeões num grande campeonato, que são os melhores, o prêmio superior, o prêmio maior dentro de um julgamento. Para ter um animal de qualidade para vencer prêmio, primeiro você tem que entender da raça. A gente só disputa prêmio um animal que pertence a alguma raça. Então, dentro da raça Santa Inês, você tem que conhecer, por exemplo, os padrões da raça Santa Inês, assim como dentro de cada raça que cada criador cria. Entendendo da raça, você tem que buscar sempre um carneiro melhorador, um que vai melhorar sempre a produção, para você conseguir melhores resultados. E fazer avaliação constante dos seus animais. Então, aquilo que a gente avalia num campeonato, a gente avalia na nossa criação. E são características não é só por beleza, mas a gente vê características de produção, a gente vê qualidade de aprumos, como que esse animal se movimenta, porque isso é importante para o animal que vai a campo, que vai no pasto, que ele precisa se deslocar para comer, então ele não pode sentir dor. Então a avaliação de aprumos é importante por causa disso. É importante porque o macho precisa fazer cobertura, se ele tiver problema de aprumos, doer, na hora que ele for montar a fêmea, ele não vai montar, então se diminui o índice de nascimento de cordeiros. E depois você vai avaliando outras questões produtivas, então quanto que esse animal tem de potencial para ganho de peso, quanto que ele tem de potencial de produção de carne dentro do que a gente avalia num campeonato. Então, fazer essa avaliação constante dos seus animais aliado ao manejo certo, aí você consegue ter esse resultado. Na verdade, é que a melhor raça é aquela que você se identifica mais e aquela que é mais adequada à sua região, né? Que você gosta mais. Então, para cada criador, ele vai ter sua melhor raça. Existem as raças que são melhores em determinadas características e piores em outras, mas todas elas têm qualidades e têm benefícios. Agora, o que muda é a forma como você vai criar ela. Aí você vai conseguir resultado nessa raça. Conversando com o pai dela, que foi um grande amigo meu, a cara passava horas sentada no meio do pasto observando potros, observando bezerros, os cachorros são muito ligados, né? Eu tenho para mim, isso uma vez acho que foi ele que escapou, ela não fez veterinária porque ele não queria que ela viajasse fazer um curso fora da região, quer dizer, ela morava em Maringá. Ela fez zootecnia, se deu bem, adorou o que fez. E depois ela observando aqui os animais de perto e vendo os erros e vendo o que poderia ser feito, ela falou, eu preciso fazer veterinária, você me ajuda nisso? Eu falei, vai, eu vou tocando enquanto, vou fazendo as besteiras quando você está fora e quando você chegar você conserta. E aí ela tem um carinho assim, eu não sei bem de onde vem, mas eu acho que vem da observação. Eu tenho certeza que eu sou a pessoa certa para guiar os ovinocultores a ter resultado. Porque eu tenho formação como zootecnista, então eu sei de manejo, nutrição, cuidados sanitários. Tenho formação como veterinária, onde eu sei parte de reprodução, parte de clínica, de manejo, cuidados com os animais.
mas principalmente eu sou criadora. Eu vivo isso aqui há 20 anos. Então eu estou no dia a dia dos animais, eu vejo ovelhas todos os dias da minha vida, eu levanto de manhã, vou cuidar desses animais, olho para elas, tem essa troca, eu consigo olhar para o animal hoje e saber o que está acontecendo com ele. E isso só o fato de ser criadora me deu isso. Isso a gente não aprende numa faculdade, a gente não aprende num curso, num teórico, o convívio que vai te dar isso. Então eu sei identificar coisas e eu sei de mostrar como identificar essas coisas, porque eu vivo isso no meu dia a dia. Eu passei muita dificuldade aqui na criação e sabia da dificuldade de entender o animal, de saber reconhecer uma doença, de ver um problema. E aí, como eu fui tendo um melhor rebanho, melhorando a criação, isso começou a chamar a atenção de outras pessoas. E algumas pessoas queriam que eu atendesse, só que eu não me sentia pronta. Eu achei que o que eu sabia não era suficiente, né? Eu não tinha visto aquilo na faculdade, eu tinha buscado por minha conta própria. E aí uma grande criadora aqui da região, que era uma referência, tinha feito uma compra de 1.200 matrizes para fazer produção de cordeiros de corte, que tinha uma equipe que atendia ela, uma equipe de profissionais, ela me ligou pedindo para que eu fosse atender ela. E eu falei, não tenho condições de ir, né? Eu tô aqui aprendendo ainda, tô querendo melhorar minha criação. Ela falou, não, eu já perdi 80% dos meus cordeiros, eu preciso que você venha aqui. Assim que eu cheguei lá, eu vi que ela tinha um problema muito sério de manejo, que realmente ela tinha uma perda grande desses cordeiros, mas era em função de um manejo errado. Eu identifiquei o problema que ela tinha ali de cara, falei, olha, eu vou coletar umas amostras aqui de fezes só para confirmar, mas já pode entrar com esse tratamento, o que está acontecendo aqui é isso. E fui conversando com ela, fui explicando o porquê, e ela ficou surpresa com o jeito como eu falava com facilidade dos problemas que ela tinha, de um jeito que ela conseguia entender, que ela tinha assessoria e não conseguia entender aquilo, e ela não me deixou sair de lá enquanto eu não fechasse com ela que eu ia uma vez por mês. Ali eu vi que eu realmente poderia ajudar outras pessoas, tinha capacidade de descobrir problemas que os outros não estavam conseguindo descobrir e que eu poderia atender outros criadores. Então, ela foi a minha virada de chave para eu começar a atender os criadores. Eu sou Marco Antônio Russo, né? Eu sou advogado, sou de São Paulo, capital. Começou a morrer muito, sabe? Muito assim. Começou a ter doença, papeira. Tive problema também dos borregos. Começou a nascer fraco. A mãe não conseguia deixar mamar. Sentimento de, sabe, desespero, né? Consegui reduzir 80% da mortalidade do meu rebanho. Eu aumentei mais que 40%, em torno de 40% o faturamento do meu rebanho. Praticamente eu dobrei o rebanho. Meu nome é Tiago Azevedo, sou aqui de Crateús, no Ceará. O maior problema que eu tinha na criação era a morte dos animais. Às vezes adultos, às vezes bem jovens, mas era essa questão de morte dos animais. A sensação de incapacidade, né? Porque você fazer um esforço, né? Esforço físico, esforço financeiro para poder adquirir os animais e tratar deles, e no fim ver eles morrendo até mesmo sem ver nenhum sintoma aparente, né? Eu, graças a Deus e graças ao método, eu consegui reduzir 100%, que eu não perdi nenhum dos animais após os treinamentos do curso, 100% da mortalidade. Do período dos animais que morria antes do método, né, depois que eu implementei o método, eu consegui 100% de aproveitamento. O nascimento bonito, aquela saída bonita, né, depois de um pouco período de tempo, depois dos 30 dias, né, do pico, eles começavam a definhar, ficava muito fraquinho, aquele pelo grosso, animal tristinho por ali, não comia que prestasse, e aí depois do método, não, a coisa mudou. A gente já tem animais aí já bem bonitos, até a gente tem um hábito de dizer assim, estou com medo até de botar um mal olhado, porque até a gente mesmo se admira do que era e do que é, mas a sensação de segurança e de certeza do que a gente está fazendo é 100%. Graças a Deus. Então, o método veio e revolucionou a nossa criação. Meu nome é Letícia e eu sou de Paranavaí, no Paraná. Na verdade, como eu atendo propriedade, não tenho os animais, mas eu passava bastante por isso nas propriedades. Sem dúvidas, com o método, eu consegui reduzir a mortalidade dos animais, gastando muito menos. Emociona a gente, né? Porque
É muito difícil a vida do campo, de você acordar cedo, fazer tudo que você acha que está certo, tentar melhorar, tentar ter resultado com aquilo, e um problema em cima do outro, e a família dizendo que para com isso, porque isso não dá certo, isso só dá prejuízo. Então eu sei o quanto é difícil para pessoas passar por isso, sentir isso, e eu poder dar uma luz para ele de que é possível, de que ele tem condições de melhorar, é uma satisfação muito grande. É quase que um propósito hoje. É bom você ver o resultado do que você está fazendo, né? Do esforço diário, do seu trabalho e do que a gente vem buscando de melhora na qualidade dos animais. Melhora tanto em beleza, vamos dizer assim, porque a gente vai conseguindo um padrão de acordo com o que a gente quer, mas principalmente em produtividade. Onde a gente tem fêmeas que produzem cordeiros de melhor qualidade, que desmamam cordeiros de melhor qualidade, que têm uma habilidade materna maior. Bom, de manhã a gente vem até aqui, elas ficam nesse barracão, a gente solta os animais para o pasto, então a gente tem um sistema de rotação de pastagem aqui, onde elas passam parte do mês num pasto, depois vão para o outro, é um sistema que a gente faz um controle de verminose. Elas soltam então elas para o pasto, antes de soltar a gente faz um manejo, a gente vê se tem algum animal que precisa de um tratamento, que precisa de um atendimento, que está com algum problema. E depois, no final da tarde, a gente recolhe esses animais. Aí, de acordo com o nosso calendário, a gente tem os momentos de fazer a identificação se tem animal com verminose ou não, os momentos de fazer vacina, e a gente faz tudo dentro desse barracão, no brete que a gente tem aqui dentro. Inclusive, a gente vem fazendo uma seleção para resistência à verminose, né, para que esses animais não precisem tomar vermífugo tantas vezes. Então, com esse controle que a gente vem fazendo, a gente vem reduzindo o uso dos vermífugos, e vem reduzindo os casos de animais que têm o sintoma da verminose, né, que tem a doença propriamente dita. Esses animais eles estão sem tomar vermífugo há quase 6 meses, são 5 meses e pouquinho, vai fechar 6 meses daqui a pouco. Então a gente faz o acompanhamento, né, mensalmente para ver se tem a necessidade de vermífugo, e a gente só faz vermífugo em quem precisa. E a gente está com 100% do lote sem tomar nenhuma dose de vermífugos quase 6 meses. Então, um criador que está iniciando, que faz o erro de aplicar o vermífugo todo mês, ele está causando um grande problema para os seus animais. Na verdade, ele está tentando evitar a verminose, ele está tentando controlar a verminose, mas de uma forma que ele aprendeu errada, que vai levar a ele ter uma população de vermes na propriedade resistentes ao vermífugo. Então, o que ele está fazendo, na verdade, é criando um rebanho de vermes que vão acabar com o seu rebanho de ovinos. É importante que a gente tenha um controle sobre o ciclo da verminose, porque os animais que têm os vermes dentro deles, esses vermes se reproduzem e eles vão liberar ovos que vão sair para o ambiente junto com as fezes dos animais. Então, onde a gente tem fezes dos animais aqui, no meio da serragem ou na pastagem, a gente tem a presença de ovos. E isso a gente não vai conseguir impedir, a gente tem que aprender a controlar esse ciclo. Esses ovos eles vão eclodir, ou seja, eles vão se romper e vai sair a larvazinha do verme que vai ficar aqui no ambiente. E essa larva ela vai passar por um processo de desenvolvimento, que a gente chama a L1, primeiro, a larva número 1, e depois se torna L2 e depois L3. Essa L3 que é a larva que causa o problema nos animais, que se os animais ingerirem essa larva, se vocês engolirem junto com a pastagem ou junto de um alimento contaminado, eles vão ter esse verme se desenvolvendo dentro deles e começa o ciclo todo de novo. Esse processo do ovo cair no chão, eclodir, se tornar L1, L2, L3, ele vai acontecer entre 4, 10 dias, depende um pouco de clima, de calor, umidade, para ela estar no momento de ser larva infectante. Então, a partir do momento que a gente conhece isso, a gente sabe que a gente tem esse período, a gente consegue controlar isso na pastagem, controlar isso no ambiente. Por isso que é importante a gente conhecer o ciclo e saber controlar isso. Eu ensino para os meus alunos entenderem esse ciclo no método varredura, onde a gente explica como funciona o ciclo, como que a gente faz o controle de rotação de pastagem, a limpeza de ambiente e outras estratégias que a gente usa para que a gente consiga reduzir essa infestação de vermes, porque sempre você tem que pensar que no seu ambiente você tem um rebanho de animais e um rebanho de vermes. E o rebanho de vermes não pode sobrepor o de animais, porque exterminar a verminose a gente ainda não consegue, mas a gente precisa conviver com ela de uma forma que seja saudável para os animais e não te cause prejuízo. Bom, os principais ganhos que um criador tem ao aplicar o que eu ensino, o principal é ter segurança nas tomadas de decisão.
Porque a partir do momento que você sabe as coisas que causam doenças nos seus animais, as coisas que causam mal aos seus animais e impedem eles de ter um bom desempenho, e você sabe corrigir isso, você já parte de animais mais saudáveis. Depois você sabendo fazer uma seleção dos seus animais, escolhendo eles, aqueles que podem ficar ou não, corrigindo seu manejo e tendo uma organização do que você faz na sua criação, aí você consegue dar continuidade a isso, e aí é só prosperar. É só, ano após ano, você ir selecionando seus animais, que eu ensino tudo isso, né, para os meus alunos, e você vai conseguindo uma qualidade melhor do seu rebanho, mais produção, mais retorno, qualidade de cordeiros e ganho de peso muito maior. A gente tem uma rotina tranquila, por exemplo, nesse momento as fêmeas estão sendo preparadas para a monta, elas vão entrar em monta daqui cerca de 30 dias. Então a gente consegue ter uma organização, uma rotina a partir do momento que a gente tem um calendário definido, a gente sabe os momentos que as coisas vão acontecer. Então agora é um momento tranquilo para lida com os animais, a gente tem poucos manejos, e a gente vai intensificar esses manejos no momento que a gente tiver a cobertura, no momento que a gente tiver os nascimentos. Então tudo é programado para que a gente saiba os momentos que a gente vai ter as maiores atividades. Isso dá tranquilidade e isso dá um controle maior sobre a criação. Além de você ter produção de cordeiros em lotes, você poder fazer a venda de uma forma mais fácil, você se programa para trabalhar também em alguns momentos específicos. Então isso, no geral, no ano, te dá uma tranquilidade na criação, tira o trabalho pesado. Eu tive alunos que já me agradeceram e já me disseram assim que por que eu não te conhecia antes. Alguns estavam no momento pensando em parar, desistir da criação, porque não viam mais como controlar a verminose, como ter animais de qualidade, como ter uma produção boa e ter resultado com a criação. E a partir do momento que eles aprenderam isso, que eles dominaram, alguns estão deixando de criar gado e investindo só em ovelhas. Outros que estavam pensando em desistir estão aumentando a criação. Então isso é uma satisfação muito grande, conseguir mostrar para eles que é possível, né, que é viável. A verminose, ela tem um ciclo de vida, né? Ela funciona, os vermes se reproduzem dentro dos animais, vão liberar ovos no ambiente, e isso vai se tornar larva infectante. Então, se você simplesmente aplicar vermífugo, você não está evitando, cortando esse ciclo. Você está matando o verme que está no animal, mas está deixando ele se infectar de novo. Então, é importante você conhecer o ciclo, saber os animais que precisam tomar o vermífugo para você. Uma das estratégias que a gente usa para você cortar o ciclo da verminose. Os animais sempre em peso baixo, arrepiados, com anemia, baixa produção de leite, cordeiros de baixa qualidade, aquele cordeiro que às vezes até nasce bem, mas passa alguns dias já começa a ficar fraquinho, andando, como a gente fala, parece que está num velório, cabecinha baixa, andando cansadinho. Então isso são sinais de que está tudo errado, você precisa agir o mais rápido possível na sua criação. Hoje nós temos nesse rebanho aqui 100 animais, exatamente 100 fêmeas, que são as nossas matrizes para reprodução. Esses animais estão ocupando uma área total aqui de 3 hectares. Em 3 hectares eu colocaria, nas minhas condições atuais, em torno de 10 cabeças, 10 fêmeas bovinas, nas minhas condições atuais de pastagem, que a gente está reformando uma área, a gente está preparando uma área de um pasto melhor para esses animais. Então, onde eu tenho 100 fêmeas, eu teria hoje 10 matrizes bovinas. A gente faz identificação dos animais, eles recebem uma tatuagem na orelha e mais essa identificação para facilitar a visualização, para a gente ver com facilidade no brete ou quando vai manejar os animais, cada um tem seu número. E esses números servem para quê? Para a gente coletar dados sobre esses animais. Então a gente sabe quando nasceu, filha de quem que é, quando que foi feita a monta, quando que criou, o que criou, e assim a gente consegue acompanhar os cordeiros que nascem, saber o desenvolvimento deles, se ela é uma boa mãe, se não é uma boa mãe. Então tudo isso serve para a gente fazer uma base de dados que a gente analisa simples, não precisa ser nada elaborado, a gente pode fazer isso na mão, para a gente saber quais são os nossos melhores animais, aqueles que produzem mais, aqueles que merecem ficar na propriedade e aqueles que não merecem, que devem ser vendidos, descartados, porque não atendem o nível mínimo que a gente quer de produção. É um ciclo muito rápido que a gente tem aqui na ovinocultura. As fêmeas, elas têm 5 meses de gestação contra 9 meses de gestação de uma vaca. Com até 3 meses eu faço a desmama dos animais. Num bovino a gente leva muito mais tempo, vai levar 6 a 8 meses, dependendo do sistema de manejo. Em torno de 5, 6 meses os cordeiros estão prontos para abate, os cordeiros que são destinados para abate. No bovino a gente leva muito mais tempo para conseguir isso.
Então é um ciclo muito rápido, onde numa pequena área você consegue ter uma produção grande de animais, rápida, e se você souber fazer o manejo com uma perda baixa, com baixa mortalidade, e um retorno muito mais rápido. Então aquilo que você investe nos animais, você consegue retirar rapidamente, não precisa esperar todo o ciclo do bovino, que é muito mais longo. Uma coisa que me revolta no campo com relação à ovinocultura é o ovinocultor não procurar apoio de pessoas certas, apoio de pessoas que realmente entendam da ovinocultura e saibam como ajudar. Eles buscam apoio em balconistas de loja, em outros criadores, outros vizinhos, porque também eles não sabem onde buscar esse apoio. Mas isso acaba atrapalhando a criação, acaba fazendo com que eles tenham respostas que não sejam adequadas e acabam usando técnicas de uma forma errada na sua criação. E aí não conseguem resultado. E acham que daí é a ovinocultura que não funciona. Para resolver o problema dos ovinocultores, acho que a solução, primeiro, é você entender a necessidade da sua criação. Então você tem que entender como que você deve proceder com seus ovinos. Você não pode tratar ele como se fossem vacas pequenas. Eles têm necessidades diferentes, cuidados diferentes. Então você precisa entender o ciclo. Você precisa saber quais são os fatores que causam doenças neles e que causam problemas que vão fazer com que eles produzam pouco para você poder corrigir isso. E aí você tem que organizar a sua criação, porque não basta apenas saber e corrigir em um momento ou outro. Você tem que ter um método de controle anual, onde você traça todos os seus manejos durante o ano e siga aquilo, porque só assim você vai ter consistência para conseguir resultado com a criação. Aqui a gente tem um pomar atrás de casa, onde tem essas mangueiras aqui, são aquelas mangas Aden, Kate, Palmer, que não tem fiapo. Temos nosso pecan, um pé de ingá, porque nós somos de Maringá, então tem que ter um pé de ingá para representar a cidade. Um pomarzinho que a gente tem aqui na propriedade. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que a gente está num momento onde a gente está com a pastagem mais baixa, e a gente está fazendo uma outra área de pastagem, reformando uma área de pastagem, e isso aqui para os animais é um desafio, né? Eles querem ir para lá. Então como que a gente controla para esses animais não passarem, não atravessarem a cerca, né? Não chegarem até lá no momento que a gente não quer ainda, a gente está formando esse pasto, então eles não podem entrar ali ainda. Então a gente tem aqui uma cerca que originalmente era de 5 fios, a gente passou mais alguns fios, fazendo um total de 8 fios de arame para esses animais, e a gente controla com choque. Então a gente usa eletrificação, né, choque para esses animais, para eles não tentarem forçar e passar essa cerca. Assim eles chegam até aqui, eles namoram esse pasto, mas eles não conseguem ir até lá, vão ter que esperar o momento que a gente vai decidir. Para aquele que quer começar hoje, investir na ovinocultura, a primeira coisa que ele tem que pensar é que ele tem que entender aquilo que ele vai fazer. Ele não pode chegar, comprar os animais, levar para a propriedade e daí definir. Ele tem que entender o que é ovinocultura, tem necessidades diferentes. Então, o que ele precisa? Ele vai precisar de uma pastagem, ele vai precisar de um local para recolher esses animais, ele vai precisar saber escolher esses animais, porque uma escolha errada pode comprometer toda a criação. Então, ele precisa entender do animal, entender das necessidades e ter o mínimo de estrutura. Uma pastagem com suas divisões, porque cerca é importante para segurar esses animais dentro dessa pastagem, dessa área, um local para recolher os animais, para então ele começar a fazer a escolha dos animais e fazendo os manejos necessários. Bom, futuro da ovinocultura no Brasil eu vejo com excelentes olhos. A gente já passou por momentos onde era tudo muito difícil, a gente não tinha medicamentos disponíveis, a gente tinha pouca informação, a gente tinha poucos pontos de venda, o consumo não era tão grande, então o consumo ele era restrito apenas àquelas pessoas que queriam fazer um churrasco um fim de semana, ou não tinha-se um hábito de consumir. Hoje a gente tem outra realidade, as pessoas já têm o hábito de consumir ovinos, existem restaurantes especializados que fazem carnes de ovinos de alta qualidade, existem frigoríficos que compram, existe a busca, né, busca por cortes específicos, e o mercado está mostrando isso, porque o Brasil aumentou as importações. Aí quando você pensa, aumentou as importações, então não está comprando do Brasil. Não, ele está comprando do Brasil, tanto que o preço subiu no último ano para os criadores. Ele aumentou a importação porque o Brasil não está produzindo o suficiente. Então a gente está num momento onde precisa de mais produção de cordeiros. A gente precisa aumentar e organizar essa produção.
O método varredura serve para qualquer região do Brasil, para qualquer tipo de criação, porque você precisa entender o seu animal, saber quais são os pontos que causam problemas aos seus animais, que vão fazer com que você tenha uma baixa produção. Então, a partir do momento que você entende isso, e isso independente da forma como você cria, se é intensivo, ou seja, fechado dentro de um barracão, se é extensivo, que vai para o pasto, se é um ciclo anual de uma produção só por ano, se é ciclos divididos em várias épocas do ano, você tem que conhecer isso e saber evitar. E aí tem que saber alimentar os animais em cada fase da criação, tem que saber fazer os manejos corretos, o controle do ciclo da verminose. Então ele se encaixa para qualquer tipo de criador. Então a gente tem ovinocultura de uma forma no sul, de uma forma no nordeste, no centro-oeste, mas é possível criar em todas as regiões. Diferenças de raças, de tipos de pastagens, de ciclos. Então a gente tem raças que são mais estacionais, ou seja, elas dão cio numa época do ano, alguns produtores preferem ter apenas um ciclo durante o ano. Em outras regiões a gente tem mais facilidade de fazer um escalonamento de produção, como no Nordeste, que usando raças que são mais adaptadas a isso, então a gente consegue ter um escalonamento mais fácil. Mas, de qualquer forma, em todas as regiões, os cuidados são os mesmos. A gente precisa dar atenção à verminose, porque ela vai de norte a sul, né? Ela tem no mundo inteiro existe o problema da verminose. A gente precisa dar cuidado para os problemas sanitários, então tem que saber fazer os manejos para evitar esses problemas, e é possível você ter resultado em todas as áreas do Brasil. Eu mostro para os meus alunos, através do método varredura, que a gente tem 3 pilares que são fundamentais. A gente trabalha com faxina, organização e prevenção. E faxina, quando eu falo isso, a pessoa já pensa, escovão, limpeza, higiene. Faxina não é só higiene, tem que ter a limpeza, é lógico, qualquer criação a gente tem que cuidar de higiene, mas a faxina é você saber identificar quais são os pontos críticos que causam problemas nos seus animais. Pontos relacionados à alimentação, manejo, ambiente, ao próprio animal, que pode ser um foco transmissor de doença dentro da criação. A organização, porque sem uma organização você não consegue manter as atividades sendo feitas na hora que precisa ser feito. Então, às vezes a pessoa faz uma vacina achando que aquilo vai ser eficiente no seu rebanho, mas se ele tivesse feito 2 meses antes ou 2 meses depois, aquilo ia ser mais eficiente. Ele ia ter um resultado melhor com seus animais. E a prevenção, porque une essa identificação e correção desses pontos críticos, essa organização, tudo isso vai fazer com que você previna os problemas nos animais. Então você consegue manter eles mais saudáveis, um animal mais saudável tem maior imunidade, mais fertilidade, cordeiros mais fortes, mais ganho de peso, e você consegue os resultados. Eu acho que tem muitos que criam do jeito errado, mesmo tendo prejuízo, porque falta conhecimento de como fazer da forma certa. E aí eles buscam informações em balconista de loja, em vizinhos, em outros criadores, e ficam no que a gente chama de cego guiando cego. São pessoas que vão ensinando aquilo que ouviram ou que acham que é o mais certo, e eles vão tentando, só que a gente não está mais numa época de fazer tentativa e erro, né? Hoje as coisas são muito caras e a gente precisa fazer com consciência. Então acho que isso é um grande erro, é ficar buscando informação em lugares errados. Na verdade, o método que eu ensino ele pode ser aplicado por qualquer produtor, desde aquele que está começando, porque quando ele está começando ele precisa começar do jeito certo para não passar pelos problemas que ele vai enfrentar, porque ele vai enfrentar uns problemas na criação e ele precisa saber evitar e corrigir esses problemas, assim como um grande criador. Eu tenho alunos que têm 600 animais, que têm grandes criações. Por quê? Porque quando você intensifica uma criação, você tem um número maior de animais, os problemas vão acontecer mais. Tem mais contaminação entre um e outro, mais chance de ter doenças, surtos de doenças em rebanhos. E se você não souber controlar isso, você acaba tendo problema na criação. Então, com a forma que eu ensino de trabalhar, você consegue evitar esses problemas e ter animais mais saudáveis que te dêem uma produção melhor. Nossa, ovino hoje na minha vida representa a maior parte da minha vida na propriedade, representa a maior parte da minha vida técnica naquilo que eu gosto de fazer, que é viver na propriedade. Então hoje isso aqui é o meu norte, né? A ovinocultura para mim, se ela não der certo, eu faço ela dar certo, porque é o que sustenta a gente hoje, é aquilo que eu amo fazer e é aquilo que é o meu dia a dia, que é o que eu gosto de fazer. Então, para mim isso aqui é uma paixão que deixou de ser apenas uma paixão, mas se transformou em uma paixão com retorno, com resultado. Quando eu olho para trás, assim, desde quando eu comecei em 2002,
É importante dizer, eu vim do leite para a ovinocultura, como uma segunda alternativa. E aí, essa segunda alternativa se tornou minha primeira alternativa. Eu parei com leite e fiquei apenas na ovinocultura. E fui investindo na criação e fui melhorando o rebanho, melhorando a estrutura que a gente tem para cuidar desses animais. E hoje, aqui, basicamente, na propriedade, a gente tem ovinocultura. A gente tem alguns animais ainda de corte, mas a gente está eliminando, está tirando essa parte e investindo mais na ovinocultura. Então, assim, se tornou a nossa renda principal, se tornou a nossa principal atividade na criação, no nosso dia a dia aqui na propriedade. Aquele que vem criando sem resultado, não está tendo retorno com a sua criação, ele já está com um problema, ele já não está conseguindo retorno, já não está conseguindo resultado, os animais não estão respondendo para ele. Então, se ele continuar da mesma forma, ele já sabe o que vai acontecer, ele pode estar se dando desculpas de que é o problema do animal, de que alguma coisa aconteceu, que foi a seca, que foi isso, que foi aquilo, mas ele já tem o problema, ele já conhece a realidade. Então, se ele quer sair desse ciclo, ele precisa fazer algo diferente. E esse algo diferente começa entendendo sua criação, entendendo as necessidades, entendendo o que causa a doença dos seus animais para ter eles mais saudáveis e corrigindo isso. E depois fazer uma organização para você manter isso no rebanho. Só assim você consegue evoluir. Aquele que começa a criar sem método nenhum, começa na empolgação, num começo as coisas vão funcionar, as coisas parecem que estão dando certo, mas vai chegar um momento onde ele vai passar por problemas e vai precisar de ajuda para resolver. Porque quando você começa, você está com um ambiente, vamos dizer assim, estéril, praticamente para as doenças daqueles animais. Mas os ciclos vão acontecer, o ciclo da verminose vai se desenvolver, o ciclo da himeriose vai se desenvolver, outras doenças vão surgir, e quando isso acontecer, vai ser um choque de realidade, porque ele não se preparou antes. Então, se ele já começa certo, ele evita esses problemas e evita que esse problema se perpetue por mais tempo. Uma vez que ele está instalado, você não tem só que evitar, você tem que corrigir aquilo que já deu errado, e isso dá mais trabalho. Essa propriedade aqui, ela entrou na minha família em 1948, quando minha avó, que era italiana, decidiu sair da Itália num pós-guerra, porque existiam rumores de que haveria uma nova guerra, uma terceira guerra, e ela resolveu vir para o Brasil. E venderam um apartamento que tinham na Itália, e chegando no Rio de Janeiro tinha-se a informação de que estava abrindo uma área aqui no Paraná e que eram vendidas em parcelas anuais. Então minha avó investiu nisso aqui e veio para cá, isso aqui era mato, não tinha nada. Na época foi promovido o desmatamento para que se fizesse a produtividade, tivesse a produtividade na região, então eles investiram em café, depois do café foi para o gado de corte, depois do gado de corte foi para o gado de leite, e isso passou da minha avó para o meu pai e meu tio. Depois do meu pai, meu tio vendeu a parte dele, do meu pai veio para mim, e hoje é a minha propriedade, é a minha realidade, e é um sonho que eu tenho desde criança, né? Sim, eu sempre dizia para meus pais que assim que eu me formasse, que eu crescesse, eu ia me mudar para cá. Eles não botaram muita fé em mim não, mas eu estou aqui até hoje. Deixa eu mostrar aqui essa imagem, a imagem de Santa Rita, que é uma imagem que a minha avó trouxe para cá, quando ela chegou no Brasil em 1948, quando ela veio da Itália. Ela investiu o que ela tinha na venda do apartamento na compra da propriedade aqui. E ela era devota de Santa Rita, ela colocou o nome de Santa Rita nessa propriedade e trouxe essa imagem que ficou por muito tempo na colônia, como a gente chamava, colônia de café, num tronco, com uma cobertura, uma capelinha que foi feita para ela, e depois eu retirei de lá e trouxe aqui para casa. Por um tempo ficou no nosso quintal, depois veio para dentro de casa. Ela está velha, desgastada, toda quebrada, mas é a imagem original que a minha avó trouxe para cá. Deixa eu apresentar algumas das ovelhas que a gente tem aqui. Essa aqui é a Bianca, essa aqui é a Amiguinha, essa aqui é a Pepe, essa aqui é a nossa veinha, ali está a Amiga, tem outras aqui que a gente conhece por nome. Esses animais são identificados, mas algumas têm uma importância maior para a gente, então a gente acaba dando nome para elas, que são as ovelhas que produzem melhor, que têm uma melhor qualidade, que a gente avaliou elas no seu desempenho e elas mostraram que são boas produtoras. Então a gente acaba conhecendo mais esses animais e acaba dando nome para elas e fazendo uma relação mais próxima. Então eu sei que muita gente já tentou técnicas soltas, mas não conseguiu fazer com que essas técnicas dessem eficiência. A partir do momento que você tem tudo isso bem desenhado, um passo a passo para fazer na sua criação, aí você consegue resultado.
Bom, nesse momento a gente está sem cordeiros, as matrizes vão entrar em monta no próximo mês. Mas elas vão para o pasto de manhã, são animais ruminantes, então elas vão primeiro encher seu rumen, encher o bucho, como a gente fala, e ali elas vão ruminar. Então elas vão passar por esse momento de se alimentar, depois elas vão deitar e ruminar, vão descansar e ruminar. Depois elas fazem mais um período de pastejo, e aí quando elas estão satisfeitas, elas já estão prontas para serem recolhidas. Então, normalmente, perto das 6 horas, das 5h30, elas já vão chegando próximo do barracão para serem recolhidas e passarem a noite fechadas. Porque a partir do momento que você sabe quais são as coisas que causam doenças nos seus animais e sabe corrigir isso, você já vai partir de animais mais saudáveis. Que é possível superar os desafios, que não precisa ser difícil, existe um passo a passo, existe uma forma de você ter uma organização na sua criação e conseguir resultado com seus animais. Agora que você viu como que é uma criação lucrativa de ovinos, eu quero te fazer um convite especial. Você que está aqui assistindo esse conteúdo, sabe que não dá mais para viver de tentativa e erro. Seu rebanho merece ser cuidado com estratégia, com conhecimento e com profissionalismo. Foi assim que eu saí do sufoco e transformei a minha criação num modelo de referência. E o que mudou tudo para mim foi ter um passo a passo, um método claro que me mostrou o que fazer, como fazer, quando fazer. Por isso, se você quer aprender a criar ovelhas com lucro, com segurança e do jeito certo, eu quero te convidar para conhecer o método varredura. É um caminho direto para você sair da insegurança e assumir o controle do seu rebanho. Não é fórmula mágica, é técnica, manejo, nutrição, controle sanitário e estratégia. Então, se você está pronto para dar esse próximo passo, continua comigo. Clica nesse link desse vídeo que está aparecendo aqui na tela, também está na descrição do vídeo e o link também está no comentário fixado, para você conhecer o método varredura e ver como que ele pode transformar o seu rebanho, como transformou o meu e de tantos outros criadores pelo Brasil. A decisão é sua, mas se você quer resultado diferente, você precisa agir diferente. Vamos juntos nessa jornada. Seu rebanho e seu futuro agradecem.